Você já parou para perceber que aquilo que nós desprezamos é somente aquilo que Deus está precisando para começar algo grande na tua vida? Daquilo que você chama de pouco, Deus chama de ponto de partida para a tua bênção. Diz a palavra de Deus assim: certa mulher das mulheres, dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos, ou seja, o marido dela fazia parte da escola profética que Eliseu herdou de Elias. Elias tinha uma escola profética onde ele ensinava homens a servir a Deus. Depois essa escola profética passou para Eliseu. Esse marido dessa viúva morreu, ele estava com muitas dívidas, e a viúva não tinha como pagar as dívidas. Então naquela época, se você não pudesse pagar as suas dívidas e você tivesse filhos homens, os seus filhos seriam levados como escravos até que você pagasse a sua dívida. Então imagina a dor dessa mãe e dessa viúva. Ela perdeu o marido e agora ele estava a ponto de perder os filhos, porque os credores iriam levar os filhos para ser escravos. Então ela procura o profeta Eliseu. Eliseu lhe perguntou: o que te hei de fazer? Dizei-me, o que é que tens em casa? O que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Ele foi bem detalhado: vai aos teus vizinhos, pede vasilhas. Mas presta atenção, quando você for pedir as vasilhas emprestado, não pede poucas, pede muitas, o máximo que você puder. Então entra, fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, deita o azeite em todas aquelas vasilhas, põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam com as vasilhas e elas a enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há vasilhas nenhuma. E o azeite parou. O azeite só parou porque não tinha mais vasilhas. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Algo que você tem que entender sobre Deus, e esse é o motivo porque muita gente não tem as suas orações atendidas, ou elas acham que as suas orações não foram atendidas. É que Deus não é garçom. Deus, ele é criador. Diga isso: Deus é criador. Além de criador, ele é multiplicador. Deus não é garçom. Não adianta você se relacionar com Deus como se você se relaciona com um garçom num restaurante, que você pede um prato e o prato vem do jeito que você pediu. Se não veio do jeito que você pediu, você pede para trocar o prato. Se está frio, você manda esquentar. Se houve um erro no pedido, você manda trocar. Deus não é garçom, Deus é criador, Deus é multiplicador. Se você pedir uma empresa para Deus, Deus não vai te dar a empresa. Se você pedir um negócio para Deus, Deus não vai te dar o negócio. Quando você pede uma empresa ou um negócio para Deus, o que Deus vai fazer? Ele vai te dar uma ideia. Ele não vai te dar o negócio, ele não vai te dar a empresa, ele vai te dar uma ideia, ele vai te dar uma visão, e ele vai te dar fé suficiente, para você começar aquele negócio, aquela visão, aquele projeto pequeno. Se você pede uma casa para Deus, Deus não é garçom, ele não vai te dar uma casa, mas é bem possível que ele te dê um terreno, e ele vai te dar fé para você construir a casa naquele terreno. Quem tem cadeiras em casa de madeira? Cadeiras em casa de madeira. Quem tem em casa cadeira de madeira? Você que está me assistindo, tem em casa cadeira de madeira? Se na tua casa tem uma cadeira de madeira, se na tua casa tem uma mesa de madeira, essa mesa de madeira, essa cadeira de madeira veio da onde? Veio de uma árvore. Deus criou as árvores, olha aqui para mim, Deus criou as árvores, mas nunca Deus fez uma cadeira, Deus nunca fez uma mesa, Deus nunca fez um guarda-roupa, Deus nunca fez uma porta. Essa porta aqui veio de madeira, a madeira veio da árvore. Quem criou as árvores foi Deus. Então Deus me dá a matéria-prima, Deus me dá a semente para me trabalhar aquilo que Ele criou. Amém? Deus dá a madeira e espera que você transforme ela em cadeira, transforme ela em mesa, transforme ela em porta.
Deus criou o trigo, mas Deus nunca fez o pão. Jesus multiplicou os pães e os peixes, mas Ele não os criou. Ele só multiplicou os pães e os peixes porque alguém no meio daquela multidão, que a história diz que era um rapazinho, tinha como lanche 5 pães e 2 peixinhos. Deus fez o trigo, mas Deus não criou o pão. Deus te deu um cérebro para você pensar, mas Deus não vai estudar por você. Você já tem a máquina aí na tua cabeça. Você já tem algo que nunca vai ser criado. Você tem algo aí dentro da tua cabeça que nenhuma inteligência artificial pode copiar, que é o teu cérebro. Mas Deus te deu esse cérebro, mas Deus não vai estudar por você. Deus não é garçom. Não adianta você chegar no dia do teu concurso público que você vai fazer, no dia da prova do Enem que você vai fazer, no dia da prova do vestibular que você vai fazer, ou do dia do teste que você vai fazer, do dia da entrevista que você vai fazer. Deus não vai fazer com que você passe se você não usou aquilo que Ele te deu para você passar, que é o teu cérebro. Não conte com mágica. Tem gente que fala assim: Deus não me ouve, Deus não me ouve, Deus não me atende. Ela tem uma prova para fazer, ela tem um exame para fazer, ela não se prepara para aquele exame e ela quer passar só porque ela diz que tem fé em quem? Isso não vai acontecer. Não adianta você ficar orando por coisas que você já tem. Deus, Ele é o criador da matéria-prima, mas nós somos o co-criador do resultado. Lá em 1 Coríntios 3:9 diz que nós somos cooperadores de Deus. Cooperadores de Deus. Diga comigo: eu sou um cooperador de Deus, eu sou um cooperador de Deus, eu sou um cooperador de Deus. A prosperidade é uma parceria. 50% é provisão divina, 50% entra você. Se você vive murmurando, você não vai prosperar. Se você vive prostrado, você não vai prosperar. Se você vive parado, você não vai prosperar. Se você vive desanimado, você não vai prosperar. Não é porque Deus não está fazendo, é porque você não está fazendo. Olha aqui para mim. Quando nós lemos esse texto aqui de Eliseu e a viúva precisava de um milagre. Não precisava de um milagre? Sim ou não? Você está precisando de um milagre? Você está precisando de um milagre? Você que está me assistindo está precisando de um milagre? Esse milagre não pode ser criado do nada. Eliseu fala para a mulher, para a viúva: o que eu posso fazer por você? Eu preciso de alguma matéria-prima para o milagre. Eu preciso de alguma matéria-prima para o milagre. Tem que ter uma rocha para sair a água, tem que ter um mar para se abrir, tem que ter pães e peixes para ser multiplicado, tem que ter jarros de água para ser transformado em vinho, tem que ter um morto para ressuscitar. Deus não trabalha com vácuo. Deus não multiplica o zero. Você precisa me dar alguma coisa, disse o profeta. O que você tem? E ela disse para o profeta que ela não tinha nada. Até que ela lembrou que ela tinha em casa um pouco de azeite aonde? Numa botija. Você já parou para perceber que aquilo que nós desprezamos é somente aquilo que Deus está precisando para começar algo grande na tua vida? Você sempre vai ter alguma coisa. Você sempre vai ter alguma coisa, você sempre vai ter uma semente, você sempre vai ter uma matéria-prima, e vai ser daquilo que você chama de pouco, Deus chama de ponto de partida para a tua bênção, amém? Aquilo que você chama de pouco, Deus chama de ponto de partida para a tua bênção. A viúva disse: eu não tenho nada, ou pelo menos ela achava que não tinha, até que o profeta insistiu: você não tem nada na sua casa. Deus está falando para alguém aqui hoje, Deus está falando para alguém que está me assistindo, Deus está te fazendo uma pergunta. Eu não estou te perguntando, escolhida, eu não estou te perguntando, escolhido, o que é que você não tem, eu não estou perguntando o que é que você perdeu, eu não estou perguntando o que é que te falta, eu estou perguntando o que é que você tem. Às vezes você não tem nada material, mas você tem coragem, você é uma pessoa corajosa. Olha aqui para mim, isso é muito para Deus. Você ser uma pessoa corajosa, isso é muito para Deus. Porque Deus nunca escolheu pessoas medrosas, tímidas. Se você for uma pessoa corajosa, mesmo que você não tenha dinheiro, mesmo que você não tenha recurso, mesmo que você esteja morando de favor, a tua coragem faz você se mexer. Tem gente que ela tem todos os recursos, nasceu num berço de ouro, mas ela é covarde, ela não tem coragem para fazer as coisas. No dia da inauguração, no dia que nós inauguramos aqui, e que nós falamos para as pessoas que estavam na inauguração, que o aluguel aqui era 14 mil reais,
Tinha uma pessoa, um homem aqui no culto, nunca mais eu vi essa pessoa, nunca mais eu vi. Quando eu acabei o culto, depois que eu atendi as pessoas, ele estava com uma calculadora. Ele falou para mim: olha, para o senhor conseguir pagar esse aluguel, para o senhor conseguir pagar esse aluguel, o senhor vai ter que ter tantas pessoas em tantos cultos, e cada culto tem que dar no mínimo tantos reais. Não tem como o senhor pagar um aluguel tão alto com tão poucas pessoas. A gente não tinha altar, a gente não tinha essa parede, a gente não tinha ar-condicionado, a gente não tinha escolinha, a gente só tinha o prédio. A gente teve que parcelar os ventiladores de 10 vezes no cartão. E deixa eu te falar uma coisa, a gente começou com fé e com coragem, com mais nada, e Deus tem abençoado, fazem 4 anos. Se você é uma pessoa que tem coragem, você está muitos passos na frente de quem não tem. Porque se você tem coragem, você não se preocupa com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer. Uma pessoa corajosa, ela se arrisca. Uma pessoa corajosa, ela se expõe. Se ela tem que gravar um vídeo e postar na internet, ela posta. Se ela tem que ir para a rua vender alguma coisa, ela vende. Se ela tem que trabalhar, às vezes até abaixo do nível que ela se preparou, mas é uma situação de emergência, ela precisa fazer algo, ela vai fazer. Muitas das vezes a tua botija com teu pouco de azeite se chama coragem. Foi o que Deus falou para Josué. Eu não preciso que você tenha a idade de Moisés, eu não preciso que você tenha a intimidade que Moisés tinha comigo, eu não preciso que você fique 40 dias no Monte Sinai comigo, eu não preciso da tua experiência, mas Deus disse 3 vezes: eu preciso que você seja forte, muito corajoso. Escreva aí: seja corajoso, seja corajoso, seja corajoso. O que você chama de pouco, Deus chama de milagre. O que você chama de resto, Deus chama de começo. Às vezes você vai ter que começar as coisas com resto. Quando a gente pegou esse salão aqui, e eu estourei todos os cartões de crédito que eu tinha, eu me esqueci que a gente tinha que fazer um altar. Não tinha dinheiro para o altar. Então, como aqui era um antigo supermercado, no 3º andar tinha algumas caixas de tomate, sabe caixa de supermercado. E o primeiro altar dessa igreja foi feito com caixas de tomate, caixas de outros materiais. Não tinha carpeira, apenas um. O que é o inferior ao carpete? O quê? Não, tem um carpete, tem um inferior ao carpete, que é só um fininho. Esqueci o nome daquilo lá. Carpete é caro. Não era carpete não, era só uma imitação barata de carpete. Eu não sei o nome, se alguém sabe aí. A gente começou assim. Porque a coragem faz com que você não espere ser perfeito. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Se você esperar as coisas serem perfeitas, o governo perfeito, a economia perfeita, os parceiros perfeitos, pessoas que te apoiem, tudo no azul, tudo sobrando, nunca vai acontecer. Deus não disse que seria perfeito, Deus disse que daria certo, amém? Às vezes você despreza o que você tem. Você vê que aquela viúva falou assim: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite, pouquinho de azeite. E o milagre começou com pouco. Não menospreze o pouco que você tem. Quando a fé dela foi despertada, ela teve coragem para ir pegar as vasilhas emprestadas. E o azeite não parou porque Deus parou. O azeite só parou porque as vasilhas acabaram. Se ela tivesse 100 vasilhas, ia encher 100. Se ela tivesse 300 vasilhas, ia encher 300. Se ela tivesse 400 vasilhas, ia encher 400. Se ela tivesse 10.000 vasilhas, ia encher as 10.000 vasilhas. Pega as suas vasilhas, coloque diante do Senhor, e o pouco que você tem vai se multiplicar, vai se multiplicar, vai se multiplicar, amém? Pare de olhar para o que te falta, comece a olhar para o que você tem. Pare de olhar para o que te falta, comece a olhar para o que você tem. Pare de olhar para o que te falta, comece a olhar para o que você tem. O inimigo sempre vai fazer você olhar para o que te falta, para o que você não tem. Olha aqui para mim, o inimigo sempre vai fazer você olhar para as pessoas. Fulano está bem, você não está. Fulano está viajando, você não está. Fulano está comprando, você não está. Fulano está fazendo isso, você não está. Pare de olhar para a vida dos outros. Deus te deu algo para começar o seu milagre. Diga comigo assim: Deus me deu algo. Deus me deu algo. Deus me deu algo. Milagre não é sorte, milagre é fé, milagre é visão. Onde a maioria vê deserto, você que é escolhida vê um manancial. Onde os preguiçosos veem um tronco velho, quem tem visão vê um móvel de luxo. Em nome de Jesus, estenda a mão para cá. Que as escamas dos teus olhos caiam. E eu quero te falar algo, olha aqui para mim, abre os teus olhos, abre os teus olhos.
Você que está me assistindo, olha aqui para mim. Deus vai te mostrar que esse problema que tem tirado o teu sono, que tem tirado a tua paz, na verdade, dentro deste problema, esse problema é apenas um embrulho. Esse problema é apenas um embrulho. Dentro dele tem uma bênção para você. Pare de murmurar por você ter perdido o teu emprego. Eu conheço pessoas que hoje são muito ricas, que a maior bênção que aconteceu na vida dela, que ela achou que seria o fundo do poço, que ela achou que seria o fim dela, foi ela ter sido demitida. E ela começou a bater nas portas atrás de emprego, não. Quando ela viu que ninguém queria dar emprego para ela, e não tendo mais o que fazer, ela teve que ter coragem para pegar a ideia que Deus já tinha dado para ela, o sonho que Deus tinha dado para ela, o projeto que Deus tinha dado para ela, a visão que Deus tinha dado para ela, e como não lhe restava mais nada, a não ser corajosa, ela teve que colocar as vasilhas dela diante de Deus, e a pessoa hoje abriu o negócio e está prosperando. Dentro do problema dela chamado desemprego, o desemprego era só embrulho, porque na maioria das vezes você não está desempregado, Deus te liberou para a tua bênção, amém? Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. Tem lugar que você saiu, que quem te tirou não foi o diabo não foi os invejosos, quem te tirou foi Deus, porque senão tu ia morrer lá, então que Deus te dê visão, porque Deus dá visão. Deus não é garçom, Deus é criador, Deus é multiplicador. Que Deus venha te dar visão para você enxergar que nesses problemas que vocês estão enfrentando, tem muito problema que a gente enfrenta, que é uma bênção. Quando os irmãos de José viram que José era governador, ficaram com medo, porque eles achavam que José ia se vingar, e José disse: olha, não fique com medo, o que vocês acham que vocês fizeram de mal para mim, na verdade foi a melhor coisa, porque eu fui próspero na terra da minha aflição, amém? Aquela ida de José como escravo para o Egito era uma bênção disfarçada. Agora pega o que Deus te deu, pega o que você tem, e comece com isso, e conforme você for fazendo, diga assim: o meu Deus vai abençoando, o meu Deus vai multiplicando, diga: o meu Deus vai agindo, em nome de Jesus, amém? Porque milagre não é sorte, milagre é sobre fé, coragem, visão e determinação. Pare de olhar para o que te falta, pare de olhar para o que você perdeu, comece a olhar para o que você tem.